Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VISC11, o VISC11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolos, né? Ele é um fundo imobiliário do setor de shopping. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 120,58. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses quase 8%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 1,05, o que indica que atualmente ele está 5% mais caro do que ele vale. Ágil para fundos de tijolos não é algo que eu dou tanta importância assim. É um fundo que é negociado com altíssima liquidez, ele vem negociando em média 4 milhões e 600 mil por dia, e ele vem com uma ótima valorização nos últimos 12 meses. Ele valorizou 28%, inclusive saiu de um deságio, né, de desconto, para agora estar sendo negociado até acima do seu VP. No quesito de cotação, a gente vê o seguinte, deixa eu voltar aqui e só mostrar para vocês, o valor patrimonial do fundo hoje é 115, tá? Então, no quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse fundo, lá nos idos de 2018, veio na base 100. No final de 2018 para 2019, começou uma euforia no mercado. E aí esse fundo saiu da base 100 ali e chegou a ser negociado na faixa de 140, 145 reais. Então ele foi negociado com bastante ágil. Em março de 2020, as suas cotas foram jogadas para R$ 72 reais. Rapidamente o fundo se recupera e volta ali aos seus R$ 100 reais. Ó. Depois, até mais ou menos ali o mês 7 de 2021, o fundo até que estava andando muito bem, próximo dos 100, 112 reais. E aí ele sai desse patamar de 112 reais e recua para próximo de mais ou menos 90 e poucos reais. Mas é um fundo que, esse fundo ele não sofreu tanto com a situação pandêmica, igual a gente viu outros fundos do mercado. Desse valor aí, ele começa uma boa crescente, fica sendo negociado lateralizado mais ou menos a 100, 100 e poucos reais, 112 reais, recua novamente entre o mês 10 de 2022, mais ou menos abril do corrente ano, para novamente mais ou menos próximo dos 100 reais, e recentemente o fundo vem numa boa rampada, né? Saindo do patamar de mais ou menos 100 reais para incríveis 120 reais na data que eu gravo o vídeo. Então aqui a gente vê algumas informações, né, a respeito do fundo, o nome do fundo, CNPJ, ele é um fundo para investidores geral, mandato renda, ele é do setor de shopping, fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado, gestão ativa, taxas, vamos ver lá dentro do relatório. Atualmente ele vem enfrentando 8% de vacância, mas isso aqui também a gente vai ver lá dentro do relatório. Ele conta com mais de 254 mil cotistas, mais de 18 milhões e meio de cotas emitidas. E ele tem um valor patrimonial de 115 e está sendo negociado a 120, né? E valor de mercado, ele possui ali 2 bilhões e 140 milhões, ele é um gigante do nosso cenário aí. E o último dividendo anunciado foi de 85 centavos. Mais abaixo aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo frente a outros indicadores. Sempre eu estou parando aqui falando sobre isso. Ora, por que eu vou investir em renda variável por que eu vou investir em fundos imobiliários, ações, se eu tenho renda fixa me pagando 13%, né? Por causa disso aqui, ó. Nos últimos 5 anos, a Selic do período foi de 40%, enquanto o IPCA foi de 31%. O IFIX foi de 49%. O índice de dividendos das ações, ó, 92%. E esse fundo de tijolo, que não costuma pagar altos dividendos, ainda pagou mais de 50% acima da CDI do período, né? 66% de rentabilidade. E se a gente olhar nos últimos 2 anos, como esse fundo teve uma rampada muito grande, nos últimos 2 anos é o fundo que está apresentando maior desempenho. 34%, enquanto os demais aí tá com 23%, 14%, 16%, 13%, né? Mas o ideal é você olhar para o longuíssimo prazo. E no longo prazo, a renda variável tende a descolar sim da renda fixa com tranquilidade. Mais abaixo a gente vê as entregas do fundo, né? Quando se investe em um fundo de tijolo, deve-se buscar 2 coisas. A valorização do patrimônio, e a gente viu que isso está acontecendo com esse fundo, né? Ele é um fundo de base 100 e atualmente já está valendo 115, então você vê que ele teve uma valorização do seu patrimônio no decurso do tempo. Nossa, Mu, mas deveria ser mais e tal. Sim, eu até concordo. Só que a gente tem que ver que olha o que esse fundo passou. O que o mercado passou, o mercado de tijolos em especial. Passou por uma situação pandêmica, os shoppings em especial, né? Eles tiveram uma grande... assim, sofreram bastante, porque chegaram até a ficar fechados alguns shoppings. Então,
Eu acho que R$ 15 já de valorização, eu acho uma boa valorização nesse período de tempo aí. Qual outro ponto que deve se buscar ao se investir num fundo de tijolo? Que com o passar do tempo, ele consiga pagar cada vez mais os dividendos. Note, esse fundo lá nos idos de 2018, ele estava pagando na faixa de 60 centavos. Como eu disse, né, ele sofreu durante a pandemia lá, caindo para 20 centavos de entrega em alguns meses. Ele teve algumas entregas extraordinárias, né, antes da situação pandêmica, e depois o fundo esboçou uma boa recuperação. Atualmente, você vê que ele vem numa crescente e já está entregando uma média de 80 centavos de dividendo. Então, poxa, de 60 centavos, tá, para 80, dá mais de 30% de entrega só nos rendimentos. Então, sim, eu vejo como esse fundo vem fazendo um bom papel, né? Aqui abaixo a gente vê as entregas do fundo, vê que ele mais ou menos estabilizou nesses patamares de 80, ó, 75, 76, 85, 82, 80, 82, 82, 85 e 85. No dia 31/7, eles vão pagar no dia 14/8, 85 centavos. E mais abaixo a gente vê a média de yield do fundo. Então esse fundo tinha uma média de yield de 0,60, chegou a cair para 0,8, 0,20 e tal, e atualmente ele está mais ou menos estabilizado, ó, entre 0,6, 0,7 aqui, ó. Chegou a bater 0,8 e atualmente está mais ou menos em 0,7, que é um yield muito bom para um fundo de tijolo, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vindo, eu agradeço de coração. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, ambos contam com clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, mas que para o canal faz muita diferença. Considere se tornar membro dos canais aí, porque vai nos ajudar imensamente. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e participa do grupo fechado do Telegram. Outro benefício, você tem um hiper mega desconto na planilha do canal aqui, ó. Então, se você quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial da planilha ou a série no canal aqui, a gente investindo na prática. Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, eu mostro a usabilidade aqui dessa planilha lá no canal. Essa planilha vai te facilitar na declaração de imposto de renda, vai te auxiliar bastante, ela é barata, acessível, né? E você só compra uma vez, não precisa ficar pagando mensalidade. Outro ponto interessante é que se você tem dúvida onde investir, a planilha vai te auxiliar também nesse sentido. Então, considere adquirir a planilha que vai nos ajudar imensamente. Nós temos e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil aprendizado, fácil entendimento, que eu acho que vai agregar bastante, seja para o investidor iniciante, seja para quem já tem uma certa bagagem. Considere fazer aquisição desses e-books aí, que vai nos ajudar imensamente. Muito obrigado a todos vocês que colaboram conosco. E eu não poderia deixar de agradecer aos membros do canal. No canal Amuinvest, o DP Contabilidade acabou de se tornar membro Rubi aí, muito obrigado. Leonardo Lemes, membro novo, se tornou membro Gold. E o Thaleson, membro Bronze. E o Thaleson Lei se tornou membro Gold. Muito obrigado a todos os membros. Vocês são imprescindíveis aí pra gente continuar fazendo nosso trabalho. E vocês, membros, carregam o canal nas costas. Lá no canal Amufiagro, Alexandro renovou se tornando membro Gold lá. Muito obrigado. O Antônio Tadeu é membro Silver lá. E o F Barros é membro Bronze lá no canal. Muito obrigado de coração. Agradeço a todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Aqui agora a gente já está dentro do relatório gerencial do fundo, tá? E aqui a gente vai ver algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê aqui, ó, a cota de valor de mercado na data de fechamento, a gente viu que está um pouquinho acima. Ele vale ali 114, quase 115 de valor patrimonial, quase 18 milhões e 500 mil cotas emitidas. E o fundo já está ali com quase 260 mil cotistas. É um fundo que tem bastante cotistas no mercado. Como é um fundo que tem mais de 2 bilhões de patrimônio, hoje a taxa cobrada pelo fundo está em 1,05 e eles não cobram performance. Mais abaixo a gente vê alguns destaques que o fundo traz. O dividendo, eles venderam parte de um shopping, a gente vai ver mais dentro do relatório gerencial, e é um fundo que tem uma altíssima liquidez, uma média de 4 milhões e meio de negociação diária. Aqui ele fala sobre o cenário macro, eu não vou ler essa parte para vocês, tá? Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada para ver a posição da gestora quanto ao cenário lá no exterior. E aí ele vai fazer uns comparativos e linkando o cenário macro lá com o nosso cenário aqui interno. Mas eu vou deixar para falar nessa parte aqui, ó. Que aí ele começa a falar mais especificamente a respeito do fundo. Então, em julho, a distribuição de rendimentos foi de 85 centavos, enquanto o resultado foi de 76.
Então, atenção, o fundo gerou resultado de 76 e distribuiu 85. Então, cuidado, porque hoje a capacidade operacional do fundo, a capacidade de gerar recursos não está, ele está gerando acima do que ele tem capacidade. Os indicadores operacionais dos shoppings em junho continuaram apresentando crescimento quando comparados a 2022. O NOI apresentou o crescimento de 4,8% na comparação quanto ao aluguel mensal das lojas. E cresceu 9,6% e as vendas cresceram 5,4%. Ou seja, tá com um cenário muito positivo aí de crescimento. Aqui ele vai falar, ó, conclusão da venda parcial Vila Romana Shopping. Então, conforme comunicado ao mercado em 3 de agosto, no dia 30 de junho, recebemos a manifestação do coproprietário do Vila Romana sobre o exercício do seu direito de preferência no ativo. A transação foi concluída em 3 de agosto e o fundo recebeu um sinal de 14 milhões, sendo que o valor remanescente referente ao ativo vai ser recebido a prazo. Vale ressaltar que também recebemos manifestação do coproprietário do Ribeirão Shopping quanto ao exercício do seu direito de preferência no ativo. A efetiva conclusão da alienação é venda, depende do cumprimento de condições precedentes comuns a esse tipo de negócio. Continuando, ele fala que esses fatos, esses exercícios não afetam o retorno estimado da transação combinada, anunciada lá em junho de 2023, e nem comprometem a alienação do Iguatemi Bosque. A nova estimativa de rendimentos do fundo, considerando o potencial de ganho de capital gerado pelas alienações, será divulgado uma vez concluídas as vendas dos 3 ativos. Então ele está fazendo giro de portfólio aí. Performance do fundo. Então note, ó, o fundo teve em julho 14 milhões, equivalente a 76 centavos, só que ele distribuiu quase 20 milhões, né? 19 milhões aí. Agora, por que o fundo está conseguindo distribuir um pouquinho acima da sua capacidade? Por causa disso aqui, ó. Ele encerrou o mês com um resultado acumulado de 12 milhões. Ou seja, ele tem 65 centavos de resultado acumulado. Por isso que ele está queimando um pouquinho de gordura aí, distribuindo um pouquinho acima das suas capacidades. A reserva antes, né, era de 74 centavos e depois da última distribuição, ele tem 65 centavos. Se ele continuar nesse ritmo, distribuindo 9 centavos acima da sua capacidade, ele tem capacidade de fazer isso durante 7 meses. Se em 7 meses não aumentar, né, as receitas, aí o fundo vai ter que voltar para o patamar anterior aí, né? Mas se ele também está fazendo vendas com lucros aí, então ele tem como, a tendência é continuar tendo lucro acumulado aí. Enfim, em julho o fundo receitou 19 milhões aí. Desse recurso aí, ele teve alavancagem, gastou 3 milhões e 100, porque ele tem dinheiro parado em caixa, que gerou 400 mil, mas a alavancagem total foi de 3 milhões e 600. Uma batendo da outra, ó, ele teve que tirar do resultado 3 milhões e 100 para alavancagem. Além disso, ele gastou mais 2 milhões e 200 aí com gestão. Então vamos ver na prática, né? O que essas taxas aqui, ó, representam frente ao total que o fundo receitou. E aí o máximo que eu acho que seria uma taxa aceitável, né, confortável, o máximo é 15% aí de taxa. Então vamos ver o quanto que está representando as despesas do fundo. Ó. 2.234 vezes 100 dividido por 19.616. Então a gente consegue observar que as despesas estão orbitando ali entre 11,38%. O que para mim é caro. De 0 a 10 eu acho aceitável. De 10 a 15 é caro, mas eu me posicionaria. É uma taxa até, assim, aceitável, né? E acima de 15 aí para mim é algo muito fora do normal. Mas tá dentro de um limite aí que dá para se posicionar, na minha opinião, né? Aqui a gente vê o seguinte, ó. Essa linha azul é o quanto o fundo está distribuindo. E a gente vê que recentemente o fundo vem fazendo distribuições acima da sua capacidade que ele está gerando. Essa barra aqui, ó, é o resultado gerado. Então você vê que o que ele vem gerando de resultado, ele está entregando um pouco acima. E essa linha sombreada lá, ao fundo, ó, esse cinza aqui ao fundo, é o que ele tem de resultado acumulado. Então o fundo está com uma boa margem, né? Então não vejo como sendo algo problemático dele estar fazendo essas entregas aí, não. Aqui ele fala guidance do fundo, né? Guidance é o quanto eles acham que vão conseguir distribuir. Então a guidance está entre 78 e 82. Então, mesmo entre 78 e 82, nos últimos 2 meses, eles extrapolaram a guidance de forma positiva. Eles estão entregando acima da capacidade, né? Então, só tem que ficar atento, alerta, com esse ponto de atenção que eu estou trazendo aí para vocês, né? Mais abaixo, a gente vê rentabilidade, essa parte eu costumo pular, não costumo
fazer a leitura aqui com vocês. A gente vê as negociações e tal. E um ponto que chama atenção, né? É o número de cotistas, vem numa boa crescente, saindo lá do patamar de mais ou menos 220 mil para atualmente quase 260 mil cotistas. Então, é um ótimo crescimento no número de cotistas. E também, que eu quase que deixo de falar, a gente vê um expressivo aumento da liquidez do fundo. Ele vinha negociando na casa de 2,7 milhões por dia, 2 milhões, 2,4 e saltou para mais de 4 milhões recentemente. Então, também melhorou a liquidez do fundo. Aqui a gente vê sobre a carteira do fundo e nota que o fundo possui alavancagem, tá? Então, como é que é a carteira do fundo hoje? 2 bilhões e 800 milhões são os imóveis do fundo. Ele tem dinheiro ali em caixa, mais 68 milhões. E ele tem de alavancagem 686 milhões. Além disso, tem dinheiro a pagar 117 milhões. Então, quando você tira as despesas, né, o negativo do positivo, sobra um patrimônio líquido de 2 bilhões e 100 milhões. Que aí dá esse resultado aí de 115 por cota. Aqui ele mostra esses mesmos valores, mas em forma de gráfico, né? E aqui a gente vê o seguinte, que essa alavancagem do fundo aqui, ó, ele fala aqui que é 21, mas pelo valor que eu calculei, estava dando na faixa de 23%. Até 30% seria o limite do limite da alavancagem. Só que atualmente a gente tem observado, né, que a alavancagem é um fato bem, assim, melindroso, é um trem que está meio problemático. Menos mal aqui, que ele mostra um por um de todos os CRIs que ele tem dívida, né? 400 milhões, 94 milhões, 47, 30, 20, 11 e tal, né? A gente vê todos os CRIs que ele tem dívida aí. E ele tem essa questão aqui de earnout, tá? Amor, o que é esse earnout? Eu vou ler aqui para vocês e depois explico um pouquinho mais, ó. Conforme comunicado no último relatório, o fundo possui obrigações de earnout referentes às aquisições do Ribeirão Shopping e do portfólio Ancar, que somam 131 milhões para janeiro de 2024. Então, em janeiro de 2024, eles vão ter que fazer um pagamento altíssimo aqui, ó. Então, janeiro aqui, tá vendo, ó? 145 mais 46. Vai vir pesado e o fundo não tem todo esse recurso. Então, eu acho que durante esse ano, tem que esperar essas vendas, né, para ver se essas vendas que o fundo vai fazer são suficientes para cobrir isso. Senão, ele vai ter que ou vender parte dos seus ativos, ou o fundo vai ter que tentar fazer nova subscrição para captar recurso aí. E continuando aqui, vamos ler aqui para depois eu explicar o que é esse earnout. Então, ó, 131 milhões para janeiro de 2024, o potencial referente à aquisição do Praia Costa não foi estimado nesse momento em função da sua metodologia e tal. Então ainda falta esse earnout aqui ainda, tá? Só que esse não é para agora, é só para janeiro de 2025. E o que vem a ser earnout? Ele comprou o imóvel dizendo o seguinte, ó, vamos supor que ele desse X de resultado. E caso o imóvel que ele comprou desse um resultado a mais positivo, aí o fundo tem que pagar como se fosse uma bonificação a mais. A grosso modo é mais ou menos isso. Então, aqui está todo o calendário de despesas do fundo. O ano que vem vai ser bem acima do normal. E nos outros anos, ainda assim é pesado. Ó, mais de 100 milhões por ano, ó, 25, 26. Aí começa a dar uma queda aí nos valores. Vamos voltar ali de novo no DRE do fundo, pra gente ver o que o fundo vem pagando por mês, ó, pra você ver, ó. Por mês ele tá pagando uma média de 3 milhões e 600, ó. Se a gente fizer uma conta bem besta, né, de 3 milhões e 600 vezes 12, significa que ele tá pagando mais ou menos 43 milhões por ano. E aí, pelo que deixa eu entender ali embaixo, é que vai ter também amortizações no período aí, não é só pagamento de mensalidade, ó. Pelo menos é o que aparenta. E os valores nem casam, né? Tá vendo aqui, ó, 64, ó, principal, juros. Então, vamos ver como é que o fundo vai conseguir se sobressair nesses meses e nos anos aí pra frente. É um ponto de atenção. Se você é cotista, tem que estar atento em relação a isso. E se você não é, né, tem que ficar atento também em relação a isso aí. Então, pessoal, antes de eu continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito aqui para o nosso canal. Eu ainda vou voltar lá para o relatório e ver sobre imóveis, ver várias outras informações, tá? Então, antes da gente continuar vendo, eu trago essas formas de apoio gratuito. Nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Comenta aí para nós. E aí, você gostou desse fundo imobiliário aqui? Você tem ele no seu portfólio? Ou você tem algum fundo de shopping no seu portfólio? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Nós temos um canal secundário que o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos. Acabamos de chegar aí nos 400, já passamos, né?
E agora ajude-nos a chegar aos 500, aos 1000, né? É muito importante esse número mágico dos 1000. A MUF Infra, vá lá no canal e se inscreva. Obrigado de coração vocês que colaboram. Os nossos 4 canais estão em outras plataformas. Siga, se inscreva, vá lá nessas plataformas que ajuda demais. E eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida que a gente vai atender o mais rápido possível. Voltando aqui para o relatório, a gente vê o desempenho do fundo. Então o NOI, que é quase como se fosse a capacidade operacional dos shoppings aí, né? Os shoppings aqui em termos de fundo imobiliário, eles trazem, quase como se fosse uma empresa, tem a ver mais com a capacidade operacional, não só aluguel por si só, né? A gente vê tudo aqui numa boa melhora frente ao comparativo ano a ano aí, ó. Então isso é um ponto muito positivo. As vendas também, na maioria das vezes, ela está já superior ou pelo menos igual aos outros anos aí, com pequena queda, pequena queda. A inadimplência, ela vem se mostrando também que vem reduzindo, né? É um ponto muito, muito positivo. Aumentou um pouco em abril, um pouco em maio e caiu muito em junho. Então, vem também diminuindo tanto a inadimplência quanto a gente vai ver também os descontos também diminuíram bastante. Por quê? Ora, tava tendo que dar mais descontos por questão de pandemia, questão de, né? Agora não, já diminuiu bastante os descontos concedidos. E aí um ponto ruim é que a taxa de ocupação teve uma pequena queda. Então, já chegou a ser 93% de ocupação, ou seja, 6,8% de vacância, né? E ela foi chegando a ter ocupação até maior, ó, 94,3%, 5,7% de vacância e reduziu, né, a ocupação. Então, atualmente está aqui com a vacância de 7,6% de vacância. A gente vê aqui sobre fluxo de veículos, vendas e aluguel e tal. Então, eles mostram que eles estão tendo um bom retorno e, assim, bem positivo em relação aos outros anos aí. A gente vê que é um fundo muito pulverizado, né, em termos de muitos ativos mesmo. 12% aqui da capacidade operacional é gerada lá pelo Prudente Shopping, mais 10% pelo Praia Costa, 9% pelo Campinas Shopping e assim por diante, tá? E onde é que estão a maioria dos shoppings? 35% estão em São Paulo, ele tem 14% no Ceará, 10% no Espírito Santo. Então é um fundo que tem uma boa diversificação geográfica, o que eu vejo de forma muito, muito positiva. E continuando, a gente vê o NOI por cada uma das administradoras e também assim, ó, o HSML, ele tem a tese de ser dono da maior parte dos shoppings, ele é controlador. Já o VISC, ele, na maior parte dos seus shoppings, ele é minoritário, ó, 64%, ele só tem parcelas lá. Ele tem um controle em apenas 36% dos shoppings nos quais ele participa. Aqui a gente vê algumas imagens de um por um dos shoppings, eu vou passar rapidamente aqui, mas qualquer coisa você pausa o vídeo e vai vendo com atenção. Então a gente vê, ó, o fundo tem 20 shoppings em 12 estados diferentes e 9 administradoras distintas. Aqui onde é que fica o Prudente Shopping? Fica lá em São Paulo. Onde é que fica o Shopping Praia da Costa? Fica lá em Vila Velha, Espírito Santo. Campinas Shopping, São Paulo. Porto Velho Shopping, Porto Velho lá em Rondônia. Então não vou comentar um por um, né? Mas aqui você vê a imagem de cada um dos shoppings que o fundo possui. Então esse é um fundo, nesse quesito aí, muito positivo aí. É tem as suas particularidades, tem os pontos de atenção que tem que ser observados, né? Mas aqui a gente vê que é um fundo que tem uma ótima diversificação aí no país, né? Bem, bem pulverizado mesmo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VISC são somente essas informações. Eu esqueci de falar lá atrás, né? Meu ponto de vista a respeito do fundo, eu não tenho interesse de ter. Esse é um fundo que eu prefiro não ter, mas eu acho que a gestão vem fazendo um bom trabalho. Um ponto de atenção é essa alavancagem do fundo. Então tem que tomar cuidado, que é um ponto de altíssimo risco, na minha opinião. Fora isso, o restante eu acho que é um ótimo fundo aí, na minha opinião. Não tem interesse de ter, e isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reiterar e agradecer imensamente todos vocês que apoiam o nosso trabalho, vocês que fazem doação para o Pix, vocês que se tornam membros, vocês que têm adquirido as planilhas e os e-books do canal. E por falar em e-book, eu tenho e-books de português também. Se você estuda para concurso público ou conhece alguém que estuda para concurso, os nossos e-books são excelentes, são baratos, acessíveis e tem um conteúdo muito bacana. Considere fazer a aquisição desses e-books aí, que eu acho que vai ajudar bastante. Em breve eu pretendo trazer um curso completo aí. A gente já está com 4 módulos e serão 10 módulos. Já estão prontos, mas eu ainda estou formatando e terminando de finalizar esses e-books aí. Enfim, muito obrigado de coração, todos vocês que nos ajudam, que nos apoiam, tá? Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel
slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain.